Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui novamente com aquele nosso bate-papo de sempre, trazendo informações para vocês. Hoje eu vou receber o Dr. Guilherme Haulet. Nós vamos falar sobre tireoide versus hormônio, né? Vamos falar o que é a tireoide. O que a tireoide tem a ver com a nossa parte hormonal? Ele, que é endocrinologista, Dr. Guilherme, veio para um bate-papo e esclarecer um monte de perguntas que eu estou aqui para fazer para ele, para passar para vocês, que eu tenho certeza que vai interessar muito, né? Quantas pessoas não conseguem emagrecer? Ou tem pessoas que não conseguem engordar, também pode ser a tireoide. Vamos perguntar para ele. O Dr. Guilherme Haulet já está entrando aqui daqui a pouquinho. Maria Ribeiro, boa noite para você, Guilherme. Boa noite para todos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma ótima semana para todos. Que bom ter vocês aqui comigo. Muito obrigado. Obrigado para as pessoas que estão seguindo as minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Muito obrigado. Quem está sempre divulgando o meu canal também. Gratidão eterna, tá? E uma ótima semana a todos. Vamos ver aqui se o doutor já está aqui. Já está entrando, doutor Guilherme Haulet, para o nosso bate-papo. Doutor, boa noite. Boa noite. Me ouve bem? Obrigado, viu, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, trazendo mais informações para as pessoas, né? Informações sempre é muito bem-vindo, né, doutor? Claro, fico feliz em poder ajudar aí. Doutor, o que é a tireoide e qual a diferença nos hormônios da tireoide? Qual a diferença da nossa parte hormonal sexual e a parte hormonal da tireoide? Qual a diferença dela? Perfeito. Tireoide é uma glândula, ela está localizada ali no pescoço, né, na altura ali, no meio do caminho entre o istmo ai, meu Deus do céu. No meio do caminho aqui do externo, do istmo do externo, com a cartilagem cricóide aqui. O gogó. Isso mesmo. E ela na mulher, ela é a única glândula que pode ser palpável. No homem ainda existe o testículo, né, que a gente pode palpar também. E os hormônios da tireoide, eles têm uma função no corpo inteiro. Diferente dos hormônios sexuais, que estão relacionados com os fatores de reprodução do ser humano, né? A tireoide já está diretamente ligada com o metabolismo. Veja bem, quando você tem um déficit de tireoide na adolescência, na mulher, por exemplo, você tem um atraso da evolução, da maturação sexual, você tem um atraso do crescimento e, dependendo do distúrbio que você tiver, você pode também ter associado aí obesidade. Você pode ter, se for um hipertiroidismo, você tem aí, como você estava mencionando, uma dificuldade de ganhar peso. Então, a tireoide, até hoje, não foram identificados todos os tecidos que ela atua. Mas, assim, pode ter certeza que se você tiver um problema de tireoide, você vai ter aí problemas, assim, não só de cunhos metabólicos, mas até de cunhos emocionais. Tem gente que tem hipertiroidismo, e são pessoas que são agitadas, nervosas. E quem tem hipotireoidismo até corre o risco aí de ser pessoas letárgicas, que beiram aí a depressão. Doutor, essas pessoas que de repente começam a ter depressão e também um desânimo profundo, com dificuldade para fazer as coisas,
falta de vontade, isso também pode ser uma causa da tireoide, então? Sim, sim, sim. A tireoide está muito ligada à questão da disposição, né? Muita gente que tem hipotireoidismo não tem disposição para nada, quer ficar sempre deitado, quer ficar sempre dormindo, né? Essas pessoas têm dificuldade de concentração, às vezes tem uma coisa que a gente chama de bradicardia, quando o coração começa a bater mais devagar. Então, a tireoide é uma glândula que tem que ser investigada periodicamente, principalmente por causa da nossa qualidade da nossa alimentação, né? O aumento dos níveis de insulina. Eles provocam, hoje em dia, o Brasil é um país que tem muito caso de nódulo de tireoide, e agora os estudos estão mostrando que tem muito a ver aí com a nossa alimentação, que é uma alimentação ocidental, rica em gordura e carboidrato. Pois é, então quer dizer, olha gente, a alimentação é uma boa alimentação, alimentação de verdade, equilibrada, né? Previne inúmeras doenças, não só a tireoide, como deixa a gente bem em todas as doenças, né, doutor? Pode Isso prevenir mesmo, inúmeras doenças aí, né? É uma boa alimentação e nunca é tarde para mudar, né? isso mesmo, isso mesmo. A gente tem, infelizmente, a gente tem uma alimentação hedonista, né? Onde a gente dá ênfase ao prazer, ao bom sabor, né? E isso a gente acaba levando a gente a consumir muita comida industrializada, que é rica em carboidrato, rica em conservante, e tudo isso vai custar um preço para você no futuro. Você vai ter que pagar a sua velhice não vai ser uma velhice saudável, vai ser aquela velhice que você vai depender dos outros. Você não vai poder ir ao mercado sozinho, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa mudança do paladar, abandonem esse paladar hedonista que a gente chama, né? E comece a ter uma predileção aí por descascar mais e desembalar menos. É verdade. Doutor, a questão do iodo, tá? O sal a gente sabe que tem que ter cuidado por causa do sódio, né? Isso, Mas o sal também tem o iodo. E esse sal muito processado, muito refinado, tem alguns tipos de sal que ele é muito pobre em iodo. Qual a relação do iodo com a tireoide? perfeito. Primeiramente, a gente tem que saber que o sal, por si só, não tem iodo. Foi adicionado iodo na composição do sal, porque perceberam-se que a nossa alimentação não tem uma fonte abundante de iodo. Então, para evitar hipotireoidismo, o iodo, a tireoide é a única glândula do corpo que consome o iodo, né? Ele é o precursor do hormônio tireoidiano. Sem ele, não existe hormônio da tireoide. Então, no passado, a gente tinha muito caso de hipotireoidismo, de cretinismo, por causa da falta de iodo na alimentação. Então, o governo resolveu colocar iodo no sal, que é um alimento que é universalmente consumido, para que evitassem esses casos de hipotireoidismo, e deu muito certo. Porém, o abuso, como de sempre, né, o abuso pode provocar aí casos de hipotireoidismo. São raros, por abuso de iodo, né? Por abuso de sal, na verdade. Mas, Sim. sim, é uma possibilidade se a pessoa consumir muito. Mas a primeira questão que vai saltar nessa pessoa, sem dúvida, é um caso de hipertensão, pelo excesso de Sim, ter sal, cuidado, né? né? Tá. E o hipertireoidismo não pode ser afastado também. Tá, então veja bem, o sal é importante, principalmente quando for escolher o sal, sempre usar um sal que tem na sua composição o Sim, iodo, sim, né? sim. Que Sempre dá vai preferência para o ajudar, sal iodado. iodado, mas não achar que pode usar de uma forma abusiva, né? Perfeito. Porque no abuso também tem o sódio, né? E o excesso de iodo também não é indicado. Então, Isso é o mesmo. equilíbrio, né, doutor? Sempre, sempre prezar pelo equilíbrio, né?
Essa mania que o brasileiro tem de comer com saleiro do lado, isso é absurdo. Basta você usar o sal comedido. Lembre-se, 1 quilo de sal, uma família de 4 pessoas, pelo menos 90 dias tem que durar, pelo menos. Daí para mais, É verdade. entendeu? Sal e gordura, né, doutor? São dois. Sal, gordura e açúcar, né? As pessoas exageram Exatamente, muito, né? Muito exatamente. cuidado com isso, né? É, Esse costume de levar o saleiro para a mesa, isso é absurdo. Isso tem que ser abortado de imediato. Se tem esse costume em casa, comece já para abandonar esse costume. Você vai preservar aí, você vai ter uma saúde de muito mais qualidade. se a pessoa prepara em casa um molhinho de salada, né, doutor? Põe na mesa já um molho de salada com a quantidade pequena de sal. Você pega assim, vamos dizer, um suco de um limão, né? Um pouco de azeite, uma colher de sopa de mostarda, uma pitadinha de sal, né? Uhum. Bate tudo isso, põe na mesa lá para as pessoas servir para temperar a salada. Então, desta forma, a pessoa não vai encher a salada de sal, porque Exatamente. você pode melhorar esse tempero no sabor, né? Não tem uma necessidade tão grande de sal, né, doutor? Veja bem, André, a gente fala que casa de ferreiro, espeto é de pau, né? É, Esses dias briguei com a esposa aqui, que colocou sal na salada, que é um absurdo, entendeu? Simplesmente deixa a salada para ela, entendeu? Sabe que não é para fazer isso. A gente costuma temperar a salada aqui com 2 colheres de maionese light e 1 colher de mostarda. Já é o suficiente já para dar sabor na salada, entendeu? fica muito. E outra coisa, as pessoas podem descobrir outras formas de temperar a salada, que tem Sim, inúmeras formas de temperar a salada, né? isso, Até com abacate, você pega o abacate maduro, mistura com perfeito. mostarda, um pouquinho de iogurte, um pouquinho de Também, azeite e limão para temperar a salada, isso, além de ser nutritivo, fica delicioso, né? isso. Sempre, sempre. Nunca esquecer Sempre. o azeite, né? Que o azeite é muito É, importante. É uma das gorduras melhores que a gente pode consumir, né? E também abortar aquelas coisas de molho prontos, aqueles molhos prontos para salada, aquilo é um veneno também. Porque eles colocam muito sódio nisso daí. Você pode não sentir o sal, mas ele está lá, na tá condição de lá. sódio. É verdade, doutor. Bem lembrado. Doutor, qual o hormônio da tireoide? A tireoide, ela produz 2 hormônios, na verdade. Na verdade, ela produz um, e ele, ao sair da tireoide, ele perde uma subunidade e vira um outro hormônio. É a, a tiroxina e a triodotironina, que são, respectivamente, T4 e T3. O T4 ele fica armazenado nas glândulas colóides da tireoide, e ao sair da glândula, ele vira o T3. O T3 é o hormônio que vai entrar dentro da célula, certo? Ele é o hormônio que vai fazer o metabolismo funcionar, tudo funcionar. E para que isso seja um funcionamento efetivo, são muito importantes também a presença do zinco, do selênio e do magnésio. Esses minerais que vão possibilitar a entrada do T3 na célula. Se você tem um exame de tireoide que está normal, né? Está lá o TSH nos níveis do intervalo de normalidade, o T3 e o T4 também. Porém, você tem deficiência de zinco, selênio e magnésio, você não vai ter um metabolismo normal, porque você está sim produzindo os hormônios tireoidianos, porém eles não estão entrando dentro da célula. E é isso que alguns colegas acabam deixando passar, né? Quando pedem os exames de rotina aí, dificilmente os zinco, selênio e magnésio eles estão entre esses exames e acaba que o paciente não tem o funcionamento da tireoide adequado, mas não tem ali o metabolismo 100% porque os hormônios não estão entrando dentro da célula. E voltando um pouquinho na alimentação, quer dizer, todo mundo deveria
prestar mais atenção na sua alimentação. O selênio, o magnésio, o zinco é uma fonte de nutrientes importantíssimo para a saúde, não só da tireoide, combater o envelhecimento, aumentar o sistema Sim, imunológico, para inúmeras doenças, né, doutor? isso E a mesmo. castanha, a semente da abóbora tem tanto, né? A semente de Exatamente. abóbora tem uma quantidade enorme para pôr na saladinha, aquela Exatamente. saladinha com sementinha de abóbora fica tão bom, né, doutor? Exatamente. Torradinha, né? Para vocês aí que não fazem costume, aí dificilmente o brasileiro não tem esse hábito, mas não só a semente de abóbora, mas castanha de caju, óbvio que não pode ser em excesso, porque elas são muito Sim, oleaginosas e são muito é. calóricas. Mas amêndoas, é, as castanhas em si mesmo, nozes. Então, se você. Girassol, Isso, semente da girassol, semente de né? girassol, chia também. É. Então, o que que vocês, quando for ao mercado, procurem aquele mix de nozes. A parte da tarde, teve uma fome, vai lá, pega um punhadinho, come, que você vai estar se nutrindo de zinco, selênio e magnésio, de uma fonte excelente, óleos, ácidos graxos de alta qualidade, que vão ajudar também aí no seu colesterol, na formação do HDL, na diminuição do LDL, que é o colesterol ruim. Então, assim, isso são hábitos que o brasileiro tem que adotar, né? Dificilmente essas informações chegam para o grande público, infelizmente, né? Mas são informações que precisam ser multiplicadas para que as pessoas saibam do benefício que essas coisas podem trazer para elas. A pessoa compra, de repente, uma abóbora enorme, uma moranga, tira a semente e despreza, joga no Sim, lixo, põe para secar. Depois, sim. né, doutor, torra essa É sementinha, um né, não está aperitivo jogando fora. fantástico, Não é? Não é? né? Pode, se não quer comprar, você pode usar até aquilo que você, de repente, está dispensando em casa, que alimento a gente não joga fora, nem Perfeito. uma parte do alimento, porque todo alimento, num todo, ele é cheio de nutrientes. Para que você vai jogar alguma parte dos alimentos fora? É aproveitar o alimento num todo, né, doutor? Perfeito. Exatamente. Doutor, a solução de Lugol, né, é um remédio tão antigo, a solução de Lugol. No passado foi usado tanto a solução de Lugol, que é o iodo, né? Isso. Depois ela ficou abandonada por anos, tá? E um recente, não tão recente, voltou-se a usar muito a solução de Lugol. Qual o seu ponto de vista da solução de Lugol? Eu acho que a solução de Lugol tem que ser indicada para aquelas pessoas que têm déficit de iodo. Caso contrário, você vai estar entrando em estado de hipertiroidismo. Porque quanto mais iodo você der para sua tiroide, mais hormônio ela vai produzir. E isso é perigoso pelo seguinte: a partir do momento que você cessa o fornecimento desse Lugol, você vai entrar imediatamente no hipotiroidismo, porque você, ao fazer o uso do Lugol, você está desviando o eixo, né? Tudo no nosso corpo ele funciona com equilíbrio, de uma autorregulação. A partir do momento que você faz a ingesta do Lugol, que você aumenta a produção de T4 na sua tiroide, automaticamente você vai inibir a sua hipófise de produzir o TSH, que é o principal hormônio que estimula a tiroide a trabalhar. Só que, a partir do momento que você cessa o uso do Lugol, o seu TSH vai demorar muito para voltar na produção normal. E você vai passar um grande período aí em hipotiroidismo. Entendeu? E isso vai ser essas flutuações vão ser prejudiciais a você. Sem falar que você entrando em hipertiroidismo, o que, que você vai poder ter de sintoma? Taquicardia, irritabilidade, certo? Um emagrecimento excessivo, não saudável, que não vai ser sustentado quando você parar de fazer o uso do medicamento, entendeu? E algumas doenças cardiovasculares podem ser deflagradas por esse uso. Então, eu acho que o Lugol é uma estratégia, é uma medicação de valor, desde que tenha indicação para o seu uso. Fora isso, não tem Tá, necessidade nenhuma. tá. Quando for bem indicado, é bom produto, Sim, sim, né? sim. Tá. Doutor, é, qual os hormônios da tireoide, quando ele para de funcionar, que
as glândulas que funciona e faz toda essa parte hormonal. Isso só é feito com exame ou tem alguma patologia, alguma coisa que a pessoa está sentindo e fala assim, olha, isso 90% pode ser da tireoide. Perfeito. É muito comum a gente ter alguns sintomas clássicos aí que vão mostrar que você tem uma tireoide deficiente. Além daquela letargia, daquele cansaço inexplicável, você vai ter uma queda de cabelos, principalmente nas mulheres. Você vai ter unhas quebradiças. Você vai ter possibilidade de ter edemas, né, que são inchaços, principalmente de tornozelo e na face. Vai ficar inchado o seu rosto. Em alguns casos, quando é muito evoluído, a gente chama até de mixedema, onde o corpo todo está inchado. Tá? E também aquele mais tradicional, que todo mundo fala, que provavelmente tem um problema de tireoide, que é a dificuldade de perder peso. Né? Esse está bem ligado aí ao hipotireoidismo, que é o funcionamento deficiente da nossa glândula. Mas isso tudo tem que ser comprovado com exames laboratoriais, entendeu? Nós precisamos entender por que você está entrando em hipotireoidismo. Não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, isso é progressivo, né? E óbvio que a obesidade está relacionada a isso, mas a gente precisa procurar um motivo dessa entrada no hipotireoidismo, né? Isso vai ter geralmente são oriundos de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, que preconiza com um hipertireoidismo e depois evolui rapidamente para um hipotireoidismo, né? Mas isso daí só investigado ambulatorialmente também. Há casos, inclusive, em que os exames, os valores laboratoriais estão dentro da normalidade, mas a paciente já apresenta os sintomas. Que eu costumo falar para os meus pacientes que a gente não pode tratar o exame, a gente tem que tratar o paciente. Então a gente precisa correlacionar muito bem a clínica apresentada por ele, os sintomas clínicos, para a gente poder fazer o diagnóstico aí com eficiência. Doutor, quando uma pessoa descobre que ela está com nódulos na tireoide, tá? Às vezes tem pessoas que entram em desespero. Perfeito. Preocupante sempre tem que ser, né? Lógico, a gente Sim. tem que preocupar, mas não desesperar. A partir de que tamanho que a pessoa tem que se preocupar mais ainda? Preocupar, acho que tem que preocupar em qualquer mudança que tem na saúde, né, doutor? Uhum. Mas assim, Claro. que seja mais acentuado, que você fala, não, precisa verificar isso muito bem verificado, que pode ter algo a mais aí. Perfeito. É importante que o que eu vou falar agora não seja alarmante para quem está assistindo, entendeu? Que a pessoa, se tiver uma alteração desse tipo, tem que procurar um médico primeiro. Não adianta ficar procurando em Google, ficar revirando a internet, que isso não vai resolver o problema. Procura um profissional, né, que vai te ajudar a fazer esse diagnóstico e procurar um tratamento. Então vamos lá. Primeiramente, é muito comum a incidência de nódulos na tireoide na população brasileira. Isso também ligado ao fato da nossa alimentação ser rica em carboidrato e rica em gordura, que faz com que a nossa insulina suba, e hoje estão sendo provado aí que é muito grande a função inflamatória que a insulina produz na tireoide, né? Principalmente nessa questão da geração de nódulos, certo? Porém, esses nódulos, 90% das vezes, são nódulos inocentes, que não vão te trazer problema. Tá? Então, o que você tem que se preocupar? O nódulo, que não vai te trazer problema, e a grande maioria deles são assim, eles têm, em média, menor que 5 milímetros. Eles não são dolorosos, tá? O conteúdo deles é hipocogênico. Não há microcistos, não há microcalcificações no interior deles, certo? E ele também não tem neovascularização. O que é isso? Não há fornecimento de sangue para esses nódulos. Outra coisa também, eles não são autônomos. O que é isso? Nódulos autônomos são nódulos que funcionam sozinhos, que independem do TSH
para ser estimulados, tá? 90% dos pacientes vão ter esse tipo de nódulos, que são inocentes. A partir do momento que a gente tem algumas alterações, aí a gente precisa investigar com mais calma, tá? Quais são os fatores que são preponderantes? Primeiro fator preponderante, se você teve caso de neoplasia de tireoide em paciente de primeiro grau, ou seja, se pai ou mãe tiveram já diagnóstico de câncer de tireoide e você tem um nódulo, aí então esse nódulo tem que ser seguido muito de perto. A cada 90 dias, geralmente, faz-se um ultrassom para saber se está tendo uma evolução desse nódulo, se esse nódulo está aumentando ou não, certo? Segundo, se você trabalha ou trabalhou já com compostos radioativos, se você trabalha como técnico de radiologia, se você trabalha em laboratório que mexe com medicina nuclear, alguma coisa assim, se você teve exposição a esse tipo de perigo, então você tem uma chance maior, tá? Terceiro, se você já teve na infância ou há alguns anos qualquer neoplasia da tireoide onde foi retirada uma parte da tireoide não total, entendeu? Então você tem que investigar de perto esses nódulos. E em quarto lugar, se esse nódulo ele tem um fluxo sanguíneo, se ele é hipercaptante também, isso através de exames que você vai detectar, então você tem que investigar esse nódulo com mais cuidado. Aí a gente indica aquilo que a gente chama de PAF, que é uma punção de agulha fina. Tá. Doutor, quer dizer, então, porque muita gente, o médico passa o exame, ele vai lá, faz o exame, recebe o exame, né? E tem um tempo que vai retornar no médico para levar aquele exame. Muita gente descobre ali no exame que abre, todo mundo fica curioso, abre, né? E vê que que a sua tireoide está tem um nódulo na tireoide, né? Uhum. Mas o que você colocou é para ter cuidado, sim, Sim. mas desespero não, né? Perfeito, Porque perfeito. não ficar sofrendo, porque tem gente que fica sofrendo Sim. até chegar no médico, né? Não precisa, porque a maioria não é inofensivo, não acontece nada, né, doutor? Eu tenho um atendimento com meus pacientes, e todos os meus pacientes têm acesso ao meu número de celular particular. Tá. Então, esses pacientes que eu vou fazer essa solicitação de exame, que tem uma característica clínica mais cuidadosa, que eu tenho que ter mais cuidado com esse paciente, eu peço para me enviar via WhatsApp, mensagem, o laudo desse exame, entendeu? E aí, de acordo com o laudo, eu já tranquilizo o paciente, ou eu já peço para adiantar a consulta para o retorno, para a gente poder juntos decidir a melhor conduta para esse paciente. Então, evitar o sofrimento, né, doutor, daquela pessoa, né? Exatamente. É verdade, Doutor, a tireoide com a ligação com os metais pesados, só para as pessoas que estão em casa, metais pesados é da poluição, desodorante, né, doutor? Tintura de cabelo, tem um monte de cosméticos, né? Que tem, quando tem metais pesados, isso mesmo em quantidade pequena, durante muitos anos, isso pode ser uma das causas também da tireoide, doutor? Os metais pesados, eles têm aí uma influência muito grande, não só na tireoide, mas em todo o organismo, né? Somente no câncer, né? Sim, sim, principalmente nas neoplasias. Veja que eu faço dosagem sempre dos meus pacientes aqui, do cromo, do cobre também, porque são metais que estão muito presentes aí em comidas industrializadas, né? E então é preciso ficar atento, principalmente com quem consome, assim, óbvio que não aqui em São Paulo acho mais difícil, mas eu já peguei alguns pacientes com alteração nisso daí e consumiam muito pescado industrializado. E a gente não sabe a origem desse pescado e agora, infelizmente, a gente está tendo uma contaminação por chumbo muito grande devido a esses garimpos que estão contaminando as águas dos rios, né? Usada. Então, e isso é extremamente prejudicial aí não só para um surgimento de neoplasia, mas de uma infinidade de outras doenças.
doenças que estavam extintas aí estão voltando a aparecer por causa dessas contaminações. Como o homem destrói tudo que Deus deu, né, Sim, doutor? É tudo tão infelizmente. perfeito, né? Mas o homem Infelizmente. vai lá, né? Vai destruindo a própria vida, né? Isso aos poucos, né? E não só metais pesados, mas muita gente que usa é, invólucros de plástico para fazer aquecimento de comida no micro-ondas. Eles soltam o plástico solta um composto que chama bisfenol A, que mimetiza o estrogênio no corpo. Então, mulheres aí que estão tentando engravidar, mas todo dia almoçam com marmita e a marmita de plástico, isso atrapalha de maneira assim incrível na concepção, porque o bisfenol que está sendo liberado está funcionando como um anticoncepcional até. Então, tem casos de pacientes aqui que tinham o hábito de levar marmita para o trabalho em embalagens plásticas, que depois que substituíram por vidro ou por agate, engravidaram. Acredite se quiser. Olha, que louco isso, né? É isso mesmo, né? Acredite E se você vê, quiser. são mudanças, né, que as pessoas tinham que prestar mais atenção, e isso Exato. deveria chamar a atenção. Igual a garrafa de água, né, que as pessoas põem Perfeito. dentro do carro, ficam tomando sol ali, e as pessoas tomando aquela água também é um perigo, né, doutor? Muito perigoso por essa questão do bisfenol A, principalmente para as mulheres, porque ao mimetizar o estrogênio é o principal hormônio que estimula a proliferação do câncer de mama. Então, não só a embalagem de plástico no micro-ondas, mas o copo de café de plástico também. A partir do momento que a bebida chega quente, ele já começa a liberar esse bisfenol. E esse é extremamente prejudicial para a saúde, principalmente da mulher. Pois é, essa facilidade de usar as coisas descartáveis, além de não fazer bem para a nossa saúde, não faz bem para a natureza. Então, Exatamente. vamos descartar os descartáveis, né, doutor? Que é o melhor Exato. caminho que tem, né? Exato. Né? Doutor, qual idade é mais comum para disfunções hormonais da tireoide? A gente tem acompanhado que essa idade tem sofrido uma diminuição, mas em média, a partir dos 50 anos, e principalmente nas mulheres, a gente vem notando aí muitos casos de hipotireoidismo, tá? E só que assim devido à alimentação ter aumentado muito o consumo de industrializado, né? Essa idade está começando a descer. A gente tem pego muito caso no consultório aí de paciente com 36, 35, a partir dos 35 anos, já com sintomas bem característicos de hipotireoidismo. E é aquele hipotireoidismo que a gente chama de subclínico, onde está tudo aparentemente dentro da normalidade, porém o paciente já apresenta já aquela letargia, a queda de cabelo, que é muito mesmo mencionado pelas mulheres, né? Aquela obesidade, aquela dificuldade de perda de peso, né? Então, infelizmente, por esse aumento desses hábitos modernos, né, que a gente pode dizer assim, essa proliferação de iFood, né, que se deu ainda com a pior aí aumentou muito com a pandemia, né? Então, Muito. então a gente tem aí tido o reflexo agora no consultório. É verdade. E outra coisa, né, doutor? As pessoas consumiram e parece que isso virou um hábito na vida das pessoas. Aumentaram muito nesta fase, que as pessoas pediam muito comida pronta em casa, Uhum, né? E isso virou um hábito. E as pessoas precisam de reaver isso e ter perfeito, cuidado, né? Para a sua saúde num todo, não é? perfeito. Tem uma teoria que dizem que é mais ou menos a relação do opressor e do oprimido. Quando aquela pessoa deixa de ser oprimida, ela passa a ter os hábitos do opressor. Então, a gente É, transporta isso pro nosso dia a dia, assim, a pessoa começa a ter acesso, melhora a sua condição financeira, né? E ela passa a querer comer tudo que ela não podia comer antes. Porém, ela passa a consumir muito industrializado, entendeu? Então ela começa
a comer salgadinho, é uma chips aí da vida, né? Passa a consumir aí muito suco de caixinha, as coisas que ficam mais ao alcance dela com a melhora do poder aquisitivo, né? Porém, são coisas que são deletérias para a saúde. É a facilidade Isso, para o consumo, né, doutor? Mas para a saúde é terrível, né? É um veneno. Quanto perfeito. menos alimentos processados, industrializados, que a Uhum. gente consumir, vai melhorar não só a tireoide, como obesidade, Sim, câncer, inúmeras, hipertensão, sim, diabetes, né, sim. doutor? Tantas doenças, né? Se a gente for prestar bem atenção, né, doutor, a gente mudaria muito o hábito Muito, alimentar, né? muito. Infelizmente, essas patologias elas são silenciosas, né? E quando Sim, você vai cruel, né? ver, né? É, Quando você vai ver, já é tarde demais já. é verdade. Né? Quantas pessoas não precisariam ser diabéticos, né, doutor? Puxa, Quantas? meu Deus do Números, céu. né? Nossa, Eu né? acompanho aqui Quantos? no consultório pessoas jovens com insulina de jejum extremamente alta, 36, sabe? A Sociedade Americana de Endocrinologia preconiza que a insulina de jejum de um adulto seja no máximo 4. 36, ela está 8 vezes, 9 vezes acima do limite normal. Isso vai sobrecarregando o pâncreas, entendeu? O pâncreas chega uma hora que não aguenta trabalhar e você ganha uma diabetes do tipo 2 aí. Boa alimentação nutre e má alimentação mata, aos poucos, não é, Exatamente, doutor? exatamente. Não é? É isso Né? mesmo, Você tem amigos e você tem inimigos. Aí você tem exatamente, escolha, né? Você pode exatamente. escolher. É melhor andar com os amigos, né, doutor? Com certeza. Doutor, o distúrbio da tireoide afeta a voz? Perfeito. Olha, nos casos graves, sim. Por quê? Porque na artéria tireoide inferior, ela é paralela ao nervo laríngeo recorrente, que inerva também as cordas vocais. Então, quando você tem um aumento muito grande da tireoide, ou por uma neoplasia, ou por uma doença de Graves, ou por qualquer outro tipo de tireoidite, a compressão desse nervo vai levar nas alterações vocais também. Então a pessoa começa a ficar rouca, né? Pelo aumento da tireoide, e esse aumento vai comprimir esse nervo, que vai influenciar na movimentação das pregas vocais. Então, aí sim a gente pode. Mas quando chega nesse ponto, já é uma coisa que está bem grave já, entendeu? Então, Tá. assim, tem aquele mito que o brasileiro costuma procurar um médico demais, mas não. Vá ao médico mesmo, não Vai. espere chegar nesse ponto, porque quando chega nesse ponto, aí a coisa já está bem feia já. Doutor, uma pessoa que tem uma rouquidão já foi no otorrinolaringologista, tá? Para ver, porque de repente pode ser um câncer de garganta também, Sim. né? E não tem nada, já fez todo o exame e não descobre essa rouquidão. Ela pode ser a causa pode ser a tiroide? Pode ser a tireoide, se a gente tiver um crescimento aí que não for um crescimento do lado de fora, né? A tireoide ela pode aumentar para dentro também. E aí, nesses casos, são mais comum a compressão desse nervo que eu citei, o laringeu recorrente, e aí sim você vai ter essa questão da rouquidão. Só que um otorrino experiente, ele já vai, se ele não encontrar nada na garganta, mas a pessoa continuar apresentando esse sintoma, ele já vai fazer a pesquisa já, vai pedir ultrassom e no ultrassom essa patologia vai ser identificada. Tá. Doutor, como é feito os tratamentos para controlar a tireoide? A não ser que são os casos cirúrgicos, que às vezes tem casos que é cirúrgico, Sim. né? Mas com medicação hoje, as medicações, ela tem que ser usada para sempre, doutor? Perfeito. A gente vai primeiro identificar qual a patologia que está acometendo essa tireoide, né? Se for por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, que é bem comum na nossa sociedade, que vai levar a um hipotireoidismo, essa pessoa vai tomar remédio para sempre,
né? Vai fazer uso aí da levotiroxina, de acordo com a indicação de peso, tem alguns fatores que vão determinar a dose dessa medicação. Se a pessoa tem um hipertiroidismo, que é geralmente causado por uma tiroidite, uma doença de Graves, que é a mais comum, que é uma tiroidite autoimune. Essa pessoa vai tentar o controle dela primeiro com medicações que são o Tapazol e o Propiltiracil. Aquela medicação não surtindo efeito ou tendo que ser usada muitas vezes com doses muito altas, aí parte para o tratamento. Eu indico, tem gente que gosta de indicar cirurgia, eu não gosto. Por quê? Porque a cirurgia, você pode também, durante o ato cirúrgico, fazer uma lesão nesse nervo laringeu recorrente e a pessoa vai ficar rouca para sempre. Entendeu? Então eu gosto de indicar aí que a pessoa procure a medicina nuclear para fazer o tratamento com iodo radioativo. Esse iodo, de uma forma bem segura, vai fazer a inativação dessa tireoide e a pessoa futuramente vai fazer uso também da levotiroxina sódica, mas diferente do propiltiracil e do metimazol, você vai fazer uma vez por dia só. As outras medicações são em média de 2 a 3 vezes por dia. Tem muita gente que está tomando Pura T4, Levode, essas medicações que são mais conhecidas, doutor. Isso. E às vezes a pessoa esquece de tomar e passa dias sem tomar, e aquelas pessoas ficam muito mal, não ficam? Sim, eu tenho muitos casos desses assim. Inclusive tem uma adolescente que negligenciava o uso da medicação e tinha problemas de atraso menstrual de 90, 120 dias. Acabou ficando com alguma sequela de crescimento também. Eu tenho paciente adulta, já que não toma, esquece de tomar, ou toma de forma errada. Isso também é muito comum de chegar no consultório, não só a não tomada, mas a tomada de forma errada. E é bom para que você que está vendo, que faz o uso da medicação, saiba que a medicação ela tem que ser tomada em jejum, pela manhã, e precisa ficar 30 minutos sem fazer ingestão nenhuma de alimento e até 2 horas para fazer uso de outra medicação. Para que essa medicação, para que ou o Puran ou o Levoide seja corretamente absorvida pelo organismo. Se você faz o uso da medicação com outra, se você faz o uso da medicação e vai comer, pode ter certeza que a quantidade de hormônio que você está ingerindo não é suficiente para o seu corpo. E você que faz o uso do hormônio também e está muito tempo sem voltar no seu médico, tem que voltar, porque essa medicação ela necessita da adaptação. Geralmente essa adaptação está associada ao peso. Então, se você começou a tomar a medicação e engordou, você precisa fazer uma correção dessa dose. A mesma coisa se você começou a tomar a medicação e emagreceu demais, você precisa fazer a correção dessa dose. Não mudar a dosagem, né, doutor? Porque a dosagem também é comparado pelo exame e o peso também de cada pessoa, né? É bem individualizado, não é? É bem individualizado. Então não mudar a dosagem do médico, de maneira alguma, né? De maneira alguma. E sempre voltar no médico para saber se aquela dosagem está adequada para você. Tá. Doutor, como é que as pessoas marcam uma consulta com você? Perfeito. Hoje eu trouxe tudo anotadinho aqui para não ter problema. Então a gente atende aqui em São Caetano, na Alameda Terracota, número 250, na Torre Way, na sala 806. É aqui no Espaço Cerâmica, é um lugar bem conhecido aqui no ABC. É bem central, é fácil de acesso. E a gente atende também na Brigadeiro Faria Lima, no 3900, na esquina com a Juscelino Kubitschek, no 7º andar. Então, o telefone de contato é o 999346506. Você pode ligar, pode mandar sua mensagem, vai ser muito bem atendido. A gente vai procurar um lugar, na agenda para poder te atender. Tá, esse telefone pode para agendar no ABC e pode ser aqui na Faria Lima também, Perfeito. Né, doutor? É o mesmo telefone tanto para Faria Lima quanto para ABC. Então vamos lá, é 011 9934 6506. Então para marcar uma consulta com o doutor Guilherme,
ou tanto faz, no ABC, no grande ABC, São Caetano, Santo André, todo o Isso, grande ABC, né? Ou aqui na Faria Lima, que é bem perfeito. central, no centro de São Paulo, quer dizer, é super fácil. Ele é endocrinologista e você pode mandar o WhatsApp ou ligar 011 999 34 6506 999 34 6506. Isso. Doutor, a sua esposa também faz a parte estética, né? No mesmo espaço. Perfeito, isso mesmo. A gente costuma trabalhar, a gente combina os tratamentos juntos de acordo com o paciente, né? De acordo com a expectativa, o que, que o paciente quer alcançar. Então a gente faz essa parte, eu faço essa parte principalmente de emagrecimento e da performance, e ela entra com essa parte estética da harmonização facial, da harmonização corporal. Quer dizer, a endocrinologia é muito mais ampla que só emagrecimento, né, doutor? A Perfeito. endocrinologia abrange tanta coisa, né? Na verdade, André, eu sou pós-graduado em endocrinologia, pós-graduado em nutrologia, mas eu gosto de dizer que eu faço a medicina integrativa, tá? Porque Sim. hoje, algumas das minhas condutas não são apreciadas pela nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, então, mas são condutas que estão amplamente respaldadas por outras sociedades médicas, não só aqui no Brasil, como também no exterior, né? Então, assim, ainda existe muito preconceito em relação à reposição hormonal, né? Não é bem aceito pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que costuma passar isso somente para quem tem hipogonadismo. A gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente não tem mais a produção hormonal que a gente necessita para ter um envelhecimento de boa qualidade, né? Então, é importante que todo mundo que está assistindo entenda que ter o hormônio dentro da normalidade, do intervalo de normalidade, não é a mesma coisa que ter ele proporcional à sua necessidade, tá? Porque o intervalo de normalidade vai dos 18 aos 80 anos, entendeu? E você pode estar dentro desse intervalo, porém, a proporção do hormônio na sua corrente sanguínea que é o que importa para você ter uma velhice de qualidade. Por isso, doutor, por isso que as pessoas falam assim: nossa, fulano é jovem, está com os hormônios lá em cima, né? É, isso Porque mesmo. vontade de tudo, né, doutor? Isso E mesmo. realmente é verdade. Se a gente for analisar bem, né, é bem isso, não é? Perfeito. A gente tem o nosso ápice na produção hormonal dos 18 até o homem um pouquinho mais, até os 39 anos, eu diria, mas com qualidade dos 18 aos 35. E a mulher, infelizmente, um intervalo menor, porque a partir dos 35 anos ela já começa a apresentar ciclos anovulatórios, né? Mas ninguém quer estar com. Todo mundo quer estar com a vitalidade dos 18 anos, na verdade. É. Ninguém quer, né? Que é quando você consegue emagrecer com uma velocidade maior, você aguenta mais as coisas, você está mais disposto, na verdade. É isso que eu tento mostrar para meus pacientes, que a gente juntos, sempre juntos, a gente discute as condutas, os perfis clínicos, o que, que a gente espera dos exames, por que, que o exame não está adequado para aquele paciente, mesmo estando dentro dos intervalos de normalidade. Então, e juntamente com o paciente juntos, esclarecendo o máximo possível, tirando todas as dúvidas, a gente adota um tratamento. Sim, sim, é muito individual para cada pessoa. Olha, Perfeito. se você quiser marcar, então, uma consulta com o doutor, uma consulta também online, né, dá para fazer, Perfeito. né? Podemos fazer consulta Que é online muito também. bom. Que é muito bom isso. Ó, então, só você entrar em contato e marcar um horário. 011, quem for fora de São Paulo, 99934 6506. 999 34 6506 no ABC,
e também aqui na Faria Lima. Então, você não cuida se você não quiser, porque Exatamente. facilidade tem, né, doutor? Exatamente. Só procurar, né? Doutor, correu tudo bem hoje, a internet foi É, super generosa puxa vida, é conosco, verdade. que maravilha, né? Aham. Muita gratidão, um abraço da esposa, tá? Muito obrigado por estar aqui, trazer essas informações tão preciosas e tão necessárias, porque as pessoas bem informadas, eu acho que se cuidam mais, né? Exatamente. Doutor, e qual recado você deixaria para as pessoas na questão da alimentação num todo, para as pessoas se acordarem Certo. e dar mais valor na sua saúde, na sua vida, que é o bem maior que você tem? Eu acho que é o que eu falo para todos os meus pacientes, né? Que a gente trabalha muito, trabalha duro, para a gente poder formar um capital, para formar um patrimônio, né? Para quando a gente chegar com X idade, a gente poder usufruir, não é verdade? Só que não adianta É, você fazer essa poupança material e não fazer a poupança da sua saúde. Não adianta você ter 65, 70 anos, milionário, só que você precisa de alguém para te dar banho, você precisa de alguém para fazer suas compras, você não pode viajar sozinho, você não vai poder usufruir tudo aquilo que você lutou para construir. E você só faz isso a partir do momento que você abandona aquele paladar infantil, que você toma gosto pela atividade física, pela alimentação saudável, entendeu? Procure lugares que possam fazer a venda dos vegetais para você, que te garantam que não tem a menor quantidade possível de agrotóxico, isso é importantíssimo, entendeu? Consumam frutas, a gente tem uma infinidade de frutas aí na riquíssimo. nossa natureza, né? Não tem necessidade da gente ficar consumindo comida industrializada. Pensem que o que é fácil hoje, amanhã vai te gerar uma dificuldade, entendeu? É verdade. Não, não, não vai pela facilidade, vai pela aquilo que vai te trazer saúde e bem-estar, porque a facilidade hoje, amanhã, pode trazer uma dor de cabeça tremenda, que é a falta de saúde, né? Envelhecer, todo mundo quer, mas envelhecer com qualidade de vida, não aquele velhinho segurando pelas paredes, né, doutor? Com Isso mesmo. dificuldade, né? É tão bom a pessoa ter uma certa idade, mas ela caminha, ela dirige, ela faz, ela se cuida, né? Ela cuida Exatamente. dela, né? Tá? Já Ela tem, pensou depender de filho para poder te sim, cuidar? Você vai acabar morando na casa do sua nora, entendeu? Poxa vida, como que a sim, gente vai ter qualidade? Como que a pessoa que você está morando na casa, porque você está dando trabalho, é, ela vai gostar de você? A verdade é essa. A gente tem que não, aceitar as verdades da vida, entendeu? Por mais é que você verdade. faça pelas pessoas, a partir do momento que você começou a dar trabalho para elas, o tratamento muda, não é Muda. verdade? É uma realidade, é verdade. Aquela pessoa que é boazinha na festa não quer dizer que vai ser boazinha no resto da sua vida cuidando de Exatamente, você, né, doutor? exatamente, Essa é a exatamente. realidade, mas se todo mundo cuidar, ninguém precisa de ninguém para cuidar. Você Perfeito. mesmo pode cuidar de você e da melhor forma possível, fazer suas compras, né, viajar, cuidar, curtir a sua vida, né, sem depender das outras pessoas, e para isso precisa ter saúde e nunca é tarde para mudar, né, doutor? Nunca é tarde. Eu comi tanta porcariada, tá? Mas agora em diante eu vou mudar. Eu vou mudar o hábito da minha casa, da minha família, né? Exatamente. Vamos fazer comida de verdade, não vamos comprar nada industrializados, não vamos pegar o telefone e ficar comprando a facilidade, entendeu? Que está acabando com a nossa saúde, que Isso. ainda não está atingindo, mas amanhã vai atingir, né? Exatamente. Não adianta você, eu não consigo porque o meu marido não come, não consigo comer sozinho. Não. Você tem que chegar, né? Você tem que conscientizar o seu lar. Não adianta você deixar que o marido coma diferente de você. Aos poucos você vai explicando para ele que isso vai ser importante para a família como um todo, né? Porque vai mudar o hábito alimentar seu, dos seus filhos, entendeu?
E isso, futuramente, vai ser assim, extremamente revigorante, vai te proporcionar uma velhice de qualidade, que é o que todo mundo busca, para você poder usufruir tudo aquilo que você está construindo agora. Doutor, eu conheço um monte de gente, você também deve conhecer, de pessoas que viviam doentes, né? Sim, Tomava 15 remédios por sim, dia, sim. a partir do momento que falou para o outro, viu, gente? Eu vou mudar o hábito alimentar totalmente, vou comer tudo integral, só frutas, verduras, legumes, comida fresca, nada de industrializados, nada processado. A pessoa, quando ela fez uma mudança de verdade na vida dela, não fez de conta só, fez de verdade. Aquela pessoa, com o tempo, passa a não precisar, ninguém precisa parar de tomar os remédios assim, viu, gente? Só com a orientação do Não, médico. exatamente, Mas, exatamente. com o tempo, a pessoa não tem necessidade mais de ficar tomando remédio, né, doutor? André, vou falar um exemplo aqui, hoje aconteceu. Você sabe, eu tenho um contato muito próximo com meus pacientes, né? E uma Aham, paciente estava reclamando para mim que ela estava inchando muito, que não era normal aquilo. Eu falei, de fato, não é normal você começar a inchar, né? Eu falei sim. assim, aí conversando com ela, ela falou, estou consumindo uma alimentação noturna que me ajuda bastante, eu vi lá que não tem muita caloria. Eu falei, o que que você está comendo? Ela falou o nome, eu falei, me manda uma foto da etiqueta do que você está comendo. Simplesmente o negócio congelado tinha lá cerca de 10 a 25% do consumo de sódio que é responsável pelo dia inteiro da pessoa, Olha, numa refeição. Então, por que que ela estava inchando? Porque ela estava consumindo sal demais, sim. entendeu? E eu perguntei para ela, por acaso coincide esses seus inchaços com o uso dessa alimentação? Ela falou, doutor, sabe que coincide? Aí, ó, era puro sal que ela estava consumindo e não estava sabendo, entendeu? Pois é, tá vendo? Olha, é, você vê, é alimentos industrializados, entendeu? Sim, Então, é comida de verdade e tem um profissional para te orientar. Olha, se você precisar e quiser uma consulta com o doutor Guilherme, é só você entrar em contato 011 99934 6506 99934 6506, né, doutor? isso mesmo. Doutor, muito obrigado, viu? Espero você mais vezes aqui, viu? André, Gratidão. só me chamar, é um prazer imenso falar para toda a sua Igualmente. audiência. E sempre que precisar, só me mandar uma mensagem e a gente está junto aí, tá legal? Ah, obrigado, doutor. Gratidão, viu? Uma boa noite. Uma boa Gente, noite boa para noite e até todos. amanhã, se Deus quiser. Se cuidam. Valoriza muito a sua vida, a sua saúde, que é o bem maior que você tem, né? Tchau. Tchau.